Muito bem! Sejam bem-vindos a mais um vídeo sobre o livro Como Aumentar Sua Autoestima. E agora estamos finalmente no capítulo 11, fazendo um resumão de tudo que foi visto nos capítulos anteriores. Vamos lá. Precisamos aprender a nunca nos desculpar, nem nos repreender por nossas virtudes, muito menos tentar rejeitá-las. Precisamos ter a coragem de assumir nossas forças e nossas qualidades. De outra forma, estaremos traindo a autoestima. Isso daqui é muito importante. Não apenas em relação à questão da autoestima, porém, as pesquisas nos mostram que você usar forças e virtudes na sua vida, no teu dia a dia, é um forte preditor de se você vai ter mais ou menos disponibilidade de desenvolver algum tipo de transtorno psíquico. Então, é um fator protetivo da nossa saúde mental você exercer as suas forças e qualidades. Então, digamos que, por exemplo, eu sou uma pessoa bem sociável, e isso é um valor, isso é uma virtude minha. Né? Uma pessoa diligente, empreendedora, que gosta de estar em contato, montar coisas com as pessoas, né? Montar uma festa ou montar um negócio. É importante que eu use isso. A partir do momento que eu reprimo isso, aumenta muito a minha probabilidade de desenvolver uma doença mental, né? Um transtorno. Então, assim, não apenas para a questão da autoestima é importante, como também para a questão da saúde mental. Em relação à autoestima, se a autoestima lida com a verdade e lida com a aceitação, eu preciso ser honesto e aceitar aquilo que eu faço de bom, as virtudes que eu tenho, as forças que eu tenho, e aplicá-las de uma forma no mundo para com que eu me sinta bem comigo mesmo. Para com que eu desenvolva uma autoestima saudável, para que eu consiga construir um sustento, relações saudáveis, uma vida interessante para mim. A partir do momento em que eu nego isto, em que eu digo não, ou que por causa de alguém eu me faço menor, eu estou negando uma parte de mim. E como a autoaceitação é uma das premissas da autoestima, a partir do momento que eu me nego, eu estou ferrando com a minha autoestima. Certo? Muito bem. Precisamos viver de maneira ativa para assumir a responsabilidade por nossos sentimentos, atos, opções e bem-estar, pela realização dos próprios desejos e pela existência. Da mesma forma que a independência, a produtividade é uma virtude básica da autoestima, sendo o trabalho uma das formas práticas de manifestar a autorresponsabilidade. Então, eu também preciso ser responsável por tudo o que é importante para mim, pelas minhas características e para transformar isto em algo no mundo. E isto é o que o Nathaniel Branden chama de trabalho. O trabalho e a questão da produtividade não se restringem a questões econômico-financeiras, né? Econômico-sociais. Ela também vai além. Então, a partir do momento que eu crio uma rotina que é saudável para mim, isso também tem a ver com responsabilidade e produtividade. Tá? Por quê? Porque é gerar algo através do meu esforço. Então, eu crio uma rotina que é boa para mim. Eu tenho um produto com isso, que é o bem-estar. Eu tenho um produto com isso, que é a criatividade. Eu tenho outro produto com isso, que é me sentir bem. Tudo isso tem a ver com a questão tanto da produtividade quanto da responsabilidade. Ou seja, o desenvolvimento de uma autoestima saudável pressupõe uma pessoa que vai tomar nas mãos a responsabilidade para executar algo. Ela não vai se abster disto. Ela vai buscar isto. E ela também vai buscar, a partir deste comportamento, um determinado resultado. Ou seja, ela não vai ficar Deus dará, ela vai dar intenção às suas ações. As ações dela querem chegar em algum lugar. Tá? Muitas vezes as pessoas fazem críticas em relação a isso quando converso com elas, né? No sentido de que, então tudo tem que ter meta. Como se fosse assim, algo errado você ter uma intenção. Aqui a ideia a ser compreendida é que essas metas não são, de novo, apenas comerciais. Não são apenas metas de indústria. Mas são objetivos que a pessoa tem em relação ao mundo. E, por exemplo, mas eu quero apenas relaxar. Isso também é uma intenção. E isso não quer dizer que você tem que se cobrar ou criar tensão em cima disso. É simplesmente uma meta. É algo que você busca. Né?
Não quer dizer que você tenha que gerar um estresse sobre isso. Tá? A autoconfiança e o autorrespeito são sustentados por uma vida conduzida com autenticidade, que é a coragem de ser quem somos, preservar a coerência entre nosso eu interior e o que apresentamos ao mundo. Isso significa que aquilo que pensamos, valorizamos e sentimos é o que manifestamos para o mundo. Não nos entregamos aos subterrâneos do não expresso e do não vivido. Ou seja, a partir do momento que eu quero desenvolver uma boa autoestima, quem eu sou é quem eu sou. O que eu sinto é o que eu sinto. O que eu acho adequado de fazer é o que eu acho adequado de fazer, e tudo isso é o que vai para o mundo. Então eu não fico com meias verdades, tá? Eu não fico sendo desonesto com as pessoas apenas para cumprir um papel social. Eu me organizo em relação a isso. Esse é o ponto que ele está trazendo aqui. Eu sou autêntico. Isso não implica que eu tenha que me colocar em enrascadas. Isso não implica que eu tenha que me ferir para me manter autêntico. Ou seja, como a autoestima também tem a ver com a autopreservação, também tem a ver com saber olhar o contexto, olhar o mundo e buscar uma forma de sobreviver e viver nele, tudo isso, ou seja, toda essa questão da autenticidade, perpassa pelo contexto. Eu não me alieno do mundo para ser quem sou. Sou quem sou de forma autêntica dentro do mundo tal como ele é. E não dentro do mundo ideal que vai sempre dizer amém para tudo que eu quero, que vai sempre me acolher, porque este não é um mundo real. Tá? Ok? Muito bem. Ao apoiar a autoestima dos outros, apoiamos a nossa. Assim, a autoestima é enriquecida quando vivemos com benevolência. Então, de novo, essa parte muito importante de entender que a autoestima, ela foca o eu, mas ela não foca o eu em detrimento dos outros. Pelo contrário, contexto. Existem outros, os outros são importantes, fazem parte do meu bem-estar, fazem parte do meu mundo, e como eu me quero bem e quero bem o meu mundo, eu também trato os outros bem. Eu também tenho benevolência, eu também tenho empatia, eu também tenho compaixão para com os outros e para com o mundo que me cerca. Então a autoestima não é um ensimesmamento, tá? Ela não é um voltar-se apenas para dentro de si e se fechar dentro de si, dentro de uma torre de marfim. Pelo contrário, é o reconhecimento do eu, das necessidades deste eu, e uma das necessidades deste eu também é o contexto onde esse eu vive. Tá? Precisamos entender que, como um ideal ético-psicológico, a autoestima implica e pressupõe o valor extremo, deixa eu ver se é extremo mesmo, supremo, desculpe, de uma vida individual. Ela se apoia em uma visão moral que vê cada pessoa como um fim em si e em oposição a uma doutrina de autorrenúncia e do autossacrifício. Estabelece o interesse racional como princípio orientador. Então, a ideia de que para você desenvolver uma autoestima boa, você precisa estar em contato contigo. Você não pode, vamos dizer assim, renunciar quem você é. A ideia de você sacrificar o teu bem-estar em prol de uma autoestima é estranha ao desenvolvimento de uma boa autoestima. Se você quer uma boa autoestima, você não vai se renunciar. Você vai olhar para dentro de ti, buscar as tuas necessidades, os teus desejos, as tuas virtudes e vai colocar isso como algo principal na sua vida. Como eu falei anteriormente, isso não implica em colocar os outros para trás. Certo? Muito bem. Em vários momentos do livro, vimos que cada um dos comportamentos saudáveis que resumi é tanto uma fonte quanto uma manifestação de boa autoestima. Então, como podemos aumentar nossa autoestima? Praticando esses comportamentos. É simples. Eu gosto de comparar com a academia, ele também faz essa comparação, né? Você não chega na academia forte, você chega na academia e vai desenvolver força. O exercício que tu faz para desenvolver força, por exemplo, lá, tu vai fazer um supino, ou tu vai fazer abdominal, vai gerar força abdominal e vai gerar força no teu peito. Esta força que você gera é tanto o resultado quanto a própria causa da boa autoestima. Então, quanto mais força você tem, mais você vai poder puxar um peso maior, por exemplo. Quanto mais você puxa um peso maior, mais a musculatura cresce, mais você se fortalece e assim por diante. Então, a partir do momento que eu presto atenção em mim, que eu me aceito, isso vai gerar um resultado. Esse resultado vai alimentar o comportamento. E aí nós temos um ciclo
virtuoso, não um ciclo vicioso, mas um ciclo virtuoso, aonde eu tenho um crescimento do meu caráter, da minha personalidade e da minha autoestima. Né? Depois de fazer os exercícios deste livro e praticar os comportamentos indicados pelos exercícios pela análise, você vivenciará um aumento na autoconfiança e no autorrespeito, mas também poderá vivenciar certa desorientação. Quando aprendemos a viver mais conscientemente ou com maior autoaceitação, podemos desfrutar a experiência e ao mesmo tempo considerá-la estranha, como se estivéssemos vivendo com uma pessoa desconhecida em nosso corpo. Para uma mudança bem-sucedida, é essencial aceitar certa desorientação como aspecto inevitável do crescimento e estar disposto a tolerá-la até que cheguemos a um novo senso de normalidade. Talvez a declaração mais eloquente sobre esse problema tenha sido feita por um paciente de terapia muitos anos atrás. Nathaniel, não me sinto à vontade há uma semana. Né? Não sinto ansiedade há uma semana. E isso está me deixando muito nervoso. Então, a autoestima é partir da ideia de que nós não temos uma autoestima plenamente desenvolvida. E é exatamente por isso nós mantemos uma série de comportamentos que não nos fazem bem. Porém, são comportamentos que são familiares. A partir do momento que eu começo a mudar, eu estou mexendo em estruturas, muitas vezes vividas ao longo de décadas. E fazer isso causa ansiedade, causa desconforto. Tolerar isso faz parte do desenvolvimento. Entender que isso faz parte do desenvolvimento. Tá? Outro aspecto que deve ser mencionado é a questão das reações das outras pessoas quando elas testemunham nossas mudanças. Se estamos mais seguros do que antes, se transmitimos um autorrespeito maior, ou se estamos mais abertos, espontâneos, alegres, ou se apresentamos uma atitude menos defensiva, a maneira de as outras pessoas lidarem conosco não pode mais ser adequada. Pode ser inapropriada para quem somos agora e então elas ficam desorientadas. Uma outra questão que também pode acontecer é que você perceba que a relação na qual você está não te serve mais. E não é porque você é melhor do que o outro, mas é porque aquela forma de se relacionar não é mais adequada para ti. Você precisa abrir mão dessa forma. Tá? Ele dá uma série de características de quando a pessoa vai melhorando a autoestima. E aí ele fala assim: você deve ter notado que a questão do relaxamento aparece seguidamente. Se você alcançou um relaxamento, isso indica que não está se escondendo de si mesmo e não está em guerra com quem você é. Ao passo que o estado de tensão crônica transmite a mensagem de algum tipo de divisão interna, um tipo de auto-evitação ou auto-repúdio, quando determinado aspecto do ser é rejeitado ou reprimido. Então, e relaxamento aqui, gente, não é falta de tônus. Relaxamento aqui é contato contigo, onde você para de brigar. Então não é ficar mole, é simplesmente parar de ficar tenso. Opa, eu posso ficar tranquilo. Comigo, com as minhas experiências. Então é a diferença entre eu não vou chorar, eu não posso chorar, e o momento em que eu choro. Eu simplesmente estou em paz com isso. E também com eu não posso demonstrar que eu estou feliz, eu não posso demonstrar que eu estou bem porque algo ruim vai acontecer. Eu não posso demonstrar que eu estou bem porque vão ficar com inveja. E o momento em que eu me entrego ao meu bem-estar, em que eu posso sorrir, em que eu posso falar que eu estou bem, sem me sentir culpado ou sem sentir que eu estou prejudicando alguém com isso. Como eu falei em alguns vídeos atrás, né? Não ajudamos ninguém nos fingindo menores ou menos felizes do que somos. Né? Gente, esse é o resumão, tá? Espero que esse livro tenha sido bem útil para vocês. E com este vídeo, chegamos ao fim do livro do Nathaniel Branden sobre como aumentar a sua autoestima. Espero de verdade que tenha sido bem útil para vocês, tá? E eu vejo vocês nos próximos vídeos. Um abraço, tchau, tchau!